bem-vindos a Diz-me o que lês. No episódio de hoje vamos falar sobre a importância da educação física na formação dos nossos jovens e vamos conhecer a trajetória de um profissional que dedica a sua vida ao desporto e à educação. É com grande prazer que recebemos hoje o professor Paulo Carreira. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anabel. Ele é professor de Educação Física no agrupamento de escolas de Cister, em Alcobaça, é coordenador técnico do Clube do Desporto Escolar e trata-se de um ex-atleta de alta competição com uma história inspiradora e uma vasta experiência na área. Paulo, é um prazer ter-te aqui. Obrigado, Anabel. Seja bem-vindo e sente bem-vindo. Obrigado. É uma grande alegria estar aqui contigo. Ótimo. Paulo Fernando de Sousa Carreira nasceu a 18 de março de 1972. É natural do Barrio. É filho de João Anselmo Carreira, que já faleceu, e de Maria Manuela Emília de Sousa. É casado com Susana Franco Carreira e tem duas filhas, Inês Carreira e Beatriz Carreira. O Paulo reside em Castanheira, em Cós. Tem uma licenciatura em Ciências do Desporto e Educação Física pela Universidade de Coimbra e um mestrado em Ensino da Educação Física no ensino básico e secundário. Tem o curso de nível 1 de treinador de atletismo e é mestrando em Ciências da Educação da parte da gestão escolar. Já concluiu o primeiro ano. É professor de Educação Física no agrupamento de escolas de Cister de Alcobaça, mas também é membro do Conselho Geral do mesmo agrupamento. É coordenador técnico do Clube do Desporto Escolar e coordenador da equipa de apoio às escolas de ténis de mesa da Coordenação do Desporto Escolar de Leiria. É ainda professor responsável pelo grupo equipa de atletismo. Ex-atleta de alta competição, foi recordista distrital de atletismo nos 3.000 metros obstáculos. Passou por vários clubes que representou. Do Barrio, a Ótica 2001 de Peniche, o Bairro dos Anjos, o Ginásio Clube de Alcobaça, a Juventude Vidigalense, o Industrial Desportivo Vieirense, o Sport Lisboa e Benfica. É ainda e atualmente membro da Academia Olímpica de Portugal e treinador de atletismo. Uma das experiências de vida marcantes aconteceu logo no 8º ano de escolaridade, ano em que reprovou. E o pai deixou-lhe uma frase marcante. Disse-lhe: "Nunca serás ninguém na vida, os teus colegas passaram e tu reprovaste." Paulo, vamos logo começar com esta frase terrível. De que forma é que a reprovação no 8º ano e uma frase marcante como esta, dita pelo teu pai, tiveram impacto na tua vida? Muito boa tarde, Anabela, mais uma vez. Começo por dizer que os meus pais me adoravam e adoram. Tanto o meu pai tinha um carinho muito especial por mim e pelos meus irmãos. E essas palavras foram ditas num determinado contexto. Esse contexto tem a ver, sobretudo, com a minha entrada na escola primária. Quando entrei na escola primária, eu estudei na vestiaria. Foram 4 anos maravilhosos. Eu e a minha colega Sofia éramos os alunos brilhantes, mesmo brilhantes. As avaliações de antes eram feitas lá nessa escola por cores e nós tínhamos azul a tudo. Era a cor de nível máximo. Nós tínhamos praticamente sempre tudo fantástico. Era a professora Gracinda, que eu tenho muitas saudades, que ainda é viva. Foi fascinante esse tempo. Depois passei por um período mais difícil. O período em que eu vim para Alcobaça. Eu era um menino da aldeia, era muito protegido também, todos me adoravam, as pessoas mais velhas gostavam muito de mim, tratavam-me por Paulinho. Ainda hoje muita gente trata por Paulinho. Quando vim para Alcobaça, apesar do meu pai ter a empresa de mobiliário em Alcobaça, onde é agora o antigo Armazém o Armazém das Artes, o meu pai tinha lá a empresa de móveis, durante muitos anos. Vim para Alcobaça, tudo se transformou.
E tu foste crescendo também? Na altura até nem era muito alto, eu era pequenito, era pequenino. Eras mais pequeno que os restantes miúdos da tua idade? Sim, era mais pequeno que os restantes alunos. A minha esposa era maior que eu, e na altura ainda não a conhecia, mas nessa altura era maior pelos dados que eu tenho. Comecei a sentir dificuldades em termos de... Como é que tu explicas essas dificuldades? Com a mudança? Não só com a mudança, mas sobretudo com os colegas que gozavam muito comigo. Ok. Por seres mais pequeno? Não era por ser mais pequeno, nunca cheguei a perceber muito bem o motivo do que era... Sofreste bullying, então? Um bocadinho? Nos termos atuais, era bullying. Okay. Tinha de me esconder nos intervalos, fazia toda a gente. Então era mesmo. Muitos dos meus amigos atuais, que na altura também eram colegas, muitos deles me pediram desculpa atualmente. Engraçado. Às vezes é preciso crescer. Exatamente. Mas então no 8º ano a coisa correu mal? Depois, no 5º e no 6º ano, que era o 1º e 2º ano, não reprovei, passei para a escola secundária, era na altura a escola técnica, penso que era assim o nome, fui para lá. Que depois passou a ser a escola Dona Inês de Castro. A Dona Inês de Castro ainda não tinha essa denominação na altura. Penso que era número 2. Número 1. Sim, exatamente, número 1. E então... É que eu sou desse tempo. Exatamente. O que é que aconteceu lá foi mais incidente. Os problemas todos que eu tinha de ter que sair da sala de aula e refugiar-me ou na casa de banho ou esconder-me para não sofrer as consequências de determinados colegas que não estavam muito... E os teus pais tinham noção disso? Os meus pais nunca souberam. Provavelmente é isso. Nunca souberam. Sim. Depois, no 8º ano, ainda na Dona Inês de Castro, aconteceu-me o que eu digo que foi a melhor coisa na vida que eu tive, foi ter reprovado o 8º ano. E quando eu chego a casa e digo ao meu pai, o meu pai pergunta-me as avaliações, e eu disse que reprovei, com 3 negativas. E o meu pai disse uma tal frase que para mim foi uma frase que me inspirou, porque o meu pai conhecia-me muito bem. E o meu pai, ao me dizer essa frase, sabia que, provavelmente, isto deduzo eu, que essa frase iria mudar aquilo que eu sou hoje, ou aquilo que eu consegui fazer até hoje. Uma espécie de gatilho. Exatamente. E essa frase transformou-me logo nesse ano. E o que é que eu congeminei na minha conscientemente, que a partir dali ia nascer um novo Paulo Carreira. E foi o que aconteceu? E foi o que aconteceu. Ok. E ainda bem. Olha, cresceste imenso. Cresci imenso. Cresceste de várias maneiras. Também a vinda para a escola, para a que eu digo hoje que é a minha escola, que é a Dom Pedro I. Eu no dia 9 de fevereiro de 89 também vim para a escola Dom Pedro I. Também foi uma das boas coisas que me aconteceu. Passei por várias situações. Tudo o que acontecia lá embaixo, lá em cima na número 1, diminuiu. Também eu praticava ténis de mesa com o meu pai, ele ensinou-me desde pequenino a jogar ténis de mesa, construiu uma mesa, tínhamos na cave, todos os dias quase jogávamos, fim de semana, era todo o fim de semana a jogar, e eu cresci num ambiente de desporto. Ok, muito bem. E isso ajudou-me bastante. Ok, como uma frase, uma atitude podem transformar a pessoa. Até a força interior que a pessoa possa ter também para cuidar dessa transformação, não é? Ainda hoje agradeço essas palavras que o meu pai me disse. E não é por acaso que as deixaste na tua nota biográfica, não é? Que elas para ti de facto tiveram um impacto muito forte. E ainda bem, porque nós gostamos muito do Paulo, do nosso Paulinho. E de facto o teu pai conseguiu com essas palavras fazer com que o Paulo emergisse, não é? É isso mesmo. Na tua adolescência o atletismo foi um refúgio. Recomendas a sua prática aos adolescentes que estão em apuros? Na minha adolescência foi muito importante porque eu comecei com o ténis de mesa, depois tinha um gostinho especial pelo atletismo, eu adorava ver os atletas portugueses a competir, todas as competições que existiam na televisão, eu estava sempre a ver o Fernando Mamed, a Rosa Mota, o Carlos Lopes, eram ídolos que eu tinha. E então aquele gostinho começou a crescer em mim.
Depois tive a felicidade da União Recreativa do Bairro abrir uma secção de atletismo e eu pedi ao meu pai para me inscrever na secção de atletismo do bairro. O meu pai também ia lá, frequentava todos os dias, a urba, e eu comecei a frequentar o atletismo. Nas competições era sempre quase o último a chegar, é verdade. E depois conheci uma pessoa que eu admiro muito, o professor Manuel Pinto, Sim. que foi meu professor de Educação Física e foi meu primeiro treinador. Que agora adora tirar fotografias. Adora tirar fotografias. Eu conheci o Manuel Pinto. Sim. E o Manuel Pinto diz-me também outra frase que me marcou para sempre. Paulo, vens treinar comigo e nunca mais vais perder nenhuma prova na vida. Maravilhoso. E foi isso que me aconteceu. Uau! Às vezes é preciso encontrar as pessoas certas. Exatamente. Ter o pai a dizer aquelas palavras, ter o professor a conseguir tocar no teu âmago, Sim. que foi isso que aconteceu Sim. também, não é? Foi essas palavras levaram-me a pensar que tudo que nós pretendemos ou tudo aquilo que nós sonhamos é possível alcançar. E foi isso que essas palavras, mais aquela frase que o meu pai me disse, me levaram a conquistar ou a tentar alcançar tudo aquilo que tenho conseguido até hoje. Tu obtiveste o estatuto de atleta de alta competição, Sim, não sim. é? Fala-nos um bocadinho dessa época. Portanto, isto vem tudo numa sequência. Comecei a treinar com o professor Manuel Pinto, como eu referi anteriormente, na altura ainda na União Recreativa do Bairro. Depois, quando fui para a equipa de Peniche, tive um convite para ir representar a Ótica 2001 em Peniche, que era uma das maiores equipas, agora é desconhecida, mas na altura era uma das maiores equipas já a nível nacional. Que já ombreava com muitas equipas como o Benfica, como o Sporting, o Porto na altura, e fui treinado com outra pessoa que me marcou também muito na vida, o professor Vítor Zabumba, que ainda hoje atualmente é um treinador reconhecido também a nível nacional, já teve atletas nos Jogos Olímpicos e estava no início da carreira, e foi outro das pessoas que me marcou muito na vida e que disse que os nossos sonhos serão cumpridos e tudo o que era bom para mim também era bom para ele, e assim com os atletas todos ele funcionava. Tudo o que fosse o atletismo é um desporto individual, mas nós ficávamos felizes com tudo o que nos acontecia uns aos outros. Havia um espírito comum em que todos se entreajudavam, de certa forma. Era exatamente o oposto daquilo que tu tinhas conhecido na escola, não é? Na escola eu via que as pessoas, sobretudo os meus colegas, não acreditavam que eu era capaz de algo. Toda a gente me rejeitava e eu refugiava-me no atletismo e inspirava-me muito nas pessoas que acreditavam em mim. Depois fui crescendo no atletismo, sempre com o meu treinador, com o Vítor Zabumba. Fui convidado depois para o Bairro dos Anjos, que era outra equipa na altura que estava na primeira divisão, ombreava com essas equipas todas de topo nacional. Já estava no 12º ano e tive outro choque na minha vida. Mas esses choques todos levaram-me, se calhar, àquilo que atualmente também sou. Estava convencidíssimo nessa altura que iria entrar para a faculdade, para Coimbra, que era o meu sonho, era entrar na faculdade de Coimbra. Tive um grande desgosto. Eu tinha uma margem muito grande relativamente ao ano anterior, em termos percentuais, e estava convencidíssimo que ia entrar em Coimbra, porque a margem era muito grande. Não entrei por 0,08 décimas. Acho que foi um dos dias que chorei mais na vida. A minha esposa foi ela que me tentou dizer, na altura ainda havia os telefones fixos, eu estava à espera de saber o resultado da faculdade por via telefone, que a minha esposa é que iria saber. Já eram casados nessa altura ou apenas namorados? Nessa altura ainda éramos namorados. Não é? E então ela telefonou várias vezes e sempre que eu atendia ela desligava, porque ela não tinha coragem de me dizer que eu não tinha entrado. E então tive meio-dia ou mais para saber, e só quando atendeu a minha mãe é que ela disse que eu não tinha entrado. E depois a minha mãe veio, também me adora, veio ter comigo. Assim que eu a vejo vir direito a mim, percebeste? Eu percebi o que é que tinha acontecido, porque é que não me atendiam ao telefone, ou porque é que me desligavam o telefone.
chorei imenso. A situação custa muito, porque há ali toda uma mobilização, um esforço tremendo para se conseguir entrar na faculdade. O atletismo também estava muito perto da marca de qualificação para obter o estatuto de alta competição. Na altura eram 8 minutos e 55 segundos, eu tinha feito 9:00. Ainda não havia ninguém no distrito que tivesse baixado dos 9 minutos aos 3.000 obstáculos, eu tinha ficado muito perto. O que é que aconteceu? Não entrei para a faculdade. Também foi outra boa coisa que me aconteceu. Foi. O meu pai tinha a empresa de móveis, eu fui trabalhar para a empresa. E foste logo aprender o que custa também trabalhar, levantar todos os dias? Já nas férias antes, já ia trabalhando sempre na fábrica, sei fazer tudo que seja ligado a mobiliário. Fiz os móveis para a minha casa e fiz os móveis para outras coisas e adoro fazer móveis. Adoro. E foi graças a essa experiência? Exatamente. Esse ano foi um ano de experiência em termos de também de trabalhar mais tempo na fábrica. Também andei a fazer a melhoria de uma nota à noite e também trabalhei na fábrica. E depois tive a sorte de conhecer outra pessoa, ou conhecia-me aqui na Escola Dom Pedro, o professor Subtil, em que me convidou para eu, na altura, como autoproposto, dar aulas ali na Dom Pedro, que depois a professora Paula Cruz, que também depois no futuro foi minha colega, e houve a oportunidade de eu trabalhar em São Martinho do Porto, também porque ela ficou grávida, e então fiz lá mais umas 16 horas, penso, na altura, a substituí-la. E então consegui conciliar o treino, tanto a trabalhar na fábrica como depois a dar as aulas. E aqui em Alcobaça não havia uma pista sintética, e nem havia pista assim em que nós conseguíssemos retirar o nosso potencial. E eu ia treinar ao Campo Serra, às Caldas da Rainha. E eu sempre disse, no próximo ano, o Paulo vai entrar de certeza na faculdade. Isto para chegar ao estatuto de atleta de alta competição. Tínhamos de conseguir a marca. A marca era os tais 8:55:00. E havia uma prova na Maia, que era as noites quentes da Maia, em que a prova estava marcada para as 10 da noite. Estavam lá os melhores atletas nacionais e internacionais convidados. Era uma prova fantástica, com 23 atletas à partida, muitos mexicanos, brasileiros, todas as nacionalidades. Era mesmo a prova, aquelas noites tinham a tendência de ter muita gente e nós só corremos à 1 da manhã. Mas para mim era fantástico correr de noite, porque eu dava muito mal a correr com o calor. O calor dava muito mal a correr. Isto para dizer que o atletismo é um desporto individual, mas também é um desporto coletivo, porque os meus colegas sabiam de tudo o que é que poderia estar ali a envolver, e atletas todos, Benfica, Sporting, atletas que não me conheciam de lado nenhum, vieram ter comigo e me disseram: tu vens connosco. A gente só vai se tiver pernas. E os 3.000 obstáculos é uma prova super complicada, e eu disse assim: eu não vos vou largar até conseguir. E então foi a primeira vez que bebi um café na vida. Para festejar? Não, foi antes. Toda a gente dizia: tens que beber um café connosco, porque aquele mito da cafeína, eu nunca tinha bebido café e experimentei beber um café. Não sei se foi por isso, não foi, mas já há sempre o que fica no nosso imaginário. Lembro-me de fazer a prova e terminei a prova, não conseguia saber o resultado porque as tecnologias da altura não eram como agora. Sei que termino a prova nos primeiros classificados, não me lembro da classificação, sei que houveram muito boas marcas e eu fiz 8:50:66, mas só me apercebo que tinha... 8:50? Era bem menos. Eram 5 segundos a menos do que eu precisava. Eu só me lembro de estar deitado no chão para tentar recuperar e vejo o meu colega de treinos, o Carlos Santos e o Vítor Zabumba e todos os outros do grupo, ainda estava na Ótica 2001, a saltarem e a chorarem para mim. E eu ter conseguido essa marca de qualificação. Como não tinha sido em campeonatos de Portugal, eu tinha que reproduzi-la, ou seja, tinha que confirmar mais uma vez em que era capaz de fazer a marca abaixo dos 8:55. Com ou sem cafeína? Foi sempre sem cafeína. Nunca mais vi café nessa altura. Só passei depois, muitos anos mais tarde, a beber café. E conseguiste então essa repetição várias vezes? Ora, depois, logo no fim de semana seguinte, nós tínhamos os campeonatos de Portugal em Viseu. Eu sabia que a prova era às 3 da tarde, em Viseu, calor.
eu ia sofrer bastante. E sofri. Fui a uns campeonatos de Portugal que provavelmente eu poderia ter ido ao pódio, fui 7º classificado, debaixo de um calor horrível, fiz 9 minutos e 10. 9 minutos e 10 e não consegui, muito diferente. Vim para casa, não desanimei e disse ao meu pai que na próxima semana iria novamente à Maia, porque estava-se lá a formar um grupo de atletas que iriam novamente tentar grandes tempos. E o meu pai disse: tu precisas descansar, tens 2 provas de obstáculos seguidas e é uma prova muito dura. Pai, vai estar ali a minha oportunidade. E assim foi. Fui novamente para a Maia, com o meu treinador, com o Zabumba, com o Vítor Zabumba, e fiz 8,53. Uau! Que os 8,50 ainda continuam hoje ainda continua a ser o meu recorde pessoal, os 8,50-66, ainda hoje é recorde de Leiria, ainda até fez 29 anos. Tenho pena de não ter sido já batido esse recorde, porque significava que o atletismo tinha atletas que sofrem e atualmente não temos o atleta a sofrer como nós sofríamos. Antigamente é preciso ter muita capacidade de sofrimento para. O desporto é bonito, mas também tem a competição a nível interno nos desportos individuais. Eu te conheço mais os desportos individuais, mas o coletivo também tem todas as suas limitações, vantagens, desvantagens. Nos desportos individuais, se nós tivermos um mês doente, acabou. E num desporto coletivo nós ainda conseguimos provavelmente entrar no grupo e ainda conseguimos dar a nossa contribuição. Num desporto individual as coisas têm que ser por nós próprios e com a ajuda de todos os outros que são o nosso coletivo, a ajudar-nos mentalmente. Muito bem, muito bem. Tu és professor de Educação Física. Sim. O que é que te motivou a voltar à escola que te tinha deixado tanto sofrimento? Olha, eu vou dizer que inicialmente a minha ambição não era ser professor. No início eu sempre pensei que ia ser gestor da empresa do meu pai. E até fazia algum sentido, sim, não é? Tanto que eu também estudei sempre nesse sentido, tive práticas administrativas, tive uma professora fantástica, que não me consigo recordar do nome dela, em que dizia que eu tinha uma letra super bonita, que era a única coisa que na altura ainda me animava, sem ser só o atletismo, era a caligrafia. Sempre pensei nessa área, gerir a empresa do meu pai. Mais tarde, com alguns colegas de brincadeira, e pelo facto de ter conhecido o professor Manuel Pinto, comecei a praticar o atletismo e já ter praticado o ténis de mesa. Pensei assim, não, eu vou seguir a área do desporto, eu vou conseguir atingir um objetivo e vou conseguir um dia ser professor na escola onde eu estudei. E daí eu estar na Dom Pedro e gostar de estar na minha Dom Pedro I. Muito bem, muito bem. E foi alcançar um sonho, não é? Foi alcançar um dos sonhos da minha vida. Pois, um dos sonhos era, de facto, ser professor na Dom Pedro, tanto quanto eu me recordo. Sim. Mas também era casar, era ter filhos. Sim, neste caso tens 2 filhas. Tenho 3 mulheres lindas. Consideras-te um ser humano, um homem realizado? Sim, aquilo sempre, eu lembro-me de ainda estudar à noite e estar no meu carro e pensar muitas vezes neste sentido. A minha futura esposa anda por aí. E eu estava a ouvir música na rádio e pensava nisso, onde é que estará a minha esposa? Que engraçado. E formava esse sonho de... Ias criando essa realidade. Isto nesse sentido. Ainda, e depois conhecia na Dom Pedro I. Que giro. E conseguimos sempre, estamos juntos há muitos e muitos anos. E tem 2 magníficas filhas em comum. Tenho 2 meninas espetaculares, que ambas estão a conseguir alcançar os objetivos a que se propuseram, e isso faz de mim uma pessoa realizada. Porque a Inês também tem marcas já significativas a nível do atletismo, não é? Sim, a Inês é lançadora, tem conseguido alcançar os seus objetivos.
E a Beatriz, não sendo atleta, mas é uma pessoa que tem lutado também muito para alcançar os objetivos e neste momento tem estado muito bem. Muito bem. E também. estou muito contente por elas. Ótimo, até porque tem aqui uma referência significativa, não é? De alguém que sabe lutar por aquilo que sonha. Sim. E que eu acho que é absolutamente é formidável, é fantástico. Como é que tu fazes para conciliar essas diversas tarefas que tens, para além de ser professora, és também responsável pelo tens várias responsabilidades, sim. Não é? És treinador de atletismo, és membro da Academia Olímpica de Portugal, tens outras responsabilidades, se calhar. Sim, na coordenação técnica do desporto escolar e na coordenação do ténis mesa de Leiria, que é outra área que eu nunca consegui deixar e que me apraz muito. Sim. Como é que se faz dia a dia? E como é que concilias, não é? A vida eu sou uma pessoa que, como é que eu vou te explicar? Em termos de trabalho, se tiver muitas coisas ao mesmo tempo para trabalhar, eu gosto. Okay. Eu gosto de ter muitos vias de escape e tentar trabalhá-las todas no mesmo tempo. E isso aprendi com o tempo, aprendi que era possível. O desporto fez-me ver que era possível nós trabalharmos em vários planos em simultâneo. Eu pensava que só as mulheres é que conseguiam fazer isso. Estou a brincar, claro. Também conseguem. Mas pelo menos também conseguem. Eu acho que é um mito urbano, não é? Que dizem que só as mulheres é que conseguem fazer mais que uma coisa em simultâneo. Provavelmente tem essa vantagem, mas nós temos que ir trabalhar também. Também, exatamente. E isso faz com que nós lutemos todos os dias para conseguir fazer algo e no fundo ver um dos objetivos que eu sonho sempre é que todas as pessoas sejam felizes. É um excelente objetivo. Como é que tu vês o futuro da educação física na escola, especialmente num tempo em que a tecnologia não para de crescer, em que as pessoas passam a vida agarradas aos ecrãs, ao telemóvel? Sim, com estas mudanças que entretanto acontecem, até, em termos de funções, de profissões, não é? Sim. Ligadas agora muito às tecnologias. Como é que tu vês a educação física e o futuro da educação física na escola? Eu vejo sempre a educação física numa perspectiva muito importante, que o principal objetivo da educação física é que a pessoa pratique desporto ao longo da vida. O que é que nós tentamos transmitir na nossa aula em termos de saberem as regras, portanto, no fundo, os hábitos de higiene e todas essas valências, para que a pessoa possa, ao longo da vida, em qualquer situação, poder praticar desporto. Esse é um dos principais objetivos da educação física. Depois, com a introdução destas tecnologias, os meninos agarrados aos telefones, aos telemóveis e todas estas valências tecnológicas, também nós, na educação física, temos de saber desconstruir todo este sentido. Ou seja, também trazer as tecnologias para o desporto. Por exemplo, eu há bocadinho referi que nós no atletismo, eu terminei, por exemplo, uma competição e não sabia o tempo que tinha feito, ou ia correr na estrada e nem sabia quanto é que ia ao quilómetro, quanto é que estava a correr ao quilómetro, ou quanto era a distância percorrida. Atualmente, com estas tecnologias todas que existem, o atleta sabe a que ritmo vai a correr, tem todas as valências da frequência cardíaca, da pressão arterial, e é aí que nós podemos, na educação física, também ganhar o aluno, através da introdução destas tecnologias, em tempo real, o aluno saber que esta valência está a ser cumprida, está dentro, por exemplo, de uma zona saudável, logo em tempo real, e isso pode ser muito aproveitado pela educação física. Então, fazer das novas tecnologias uma ferramenta ao serviço da educação física. Exatamente. E resulta, tu sentes a apetência dos jovens em relação à educação física a melhorar ou nem por isso? Pós-pandemia, antes da pandemia, tínhamos um determinado patamar ao nível da educação física, do que era o aluno, das possibilidades que o aluno tinha, do seu compromisso com a atividade física. Pós-pandemia, sentimos mais dificuldades em termos do trabalho. Os nossos meninos e meninas atualmente têm baixos níveis de condição física e vamos devido à pandemia? Não sei se devido à pandemia, se muito ao facto de terem estado em casa durante um determinado, mas
muito provavelmente devido à pandemia e o facto de terem ficado em casa, terem tido as aulas à distância, depois deixavam de ter aulas, mas ficavam no telemóvel, estavam deitados, muitos deles tiveram aulas muitos deitados, que nós sabemos que eles estavam na cama, e etc, etc. Isso levou a um período importante dos nossos jovens que estão numa fase de, agora, por exemplo, a chegar a determinados, ao segundo ciclo e terceiro ciclo, com uma condição física muito baixa. E isso tem que ser muito trabalhado. Atualmente já se nota uma melhoria. Uma ligeira melhoria. Mas tem que ser muito trabalhado. E que mudanças é que tu sugerias que acontecessem no ensino, que tu gostavas de ver acontecer no ensino, de modo a melhorar a prática da educação física e a apetência pela educação física? É uma pergunta difícil. Eu sei que é uma pergunta difícil. Se calhar até um bocadinho tendenciosa. Eu vou-te explicar porquê. Porque eu sei que na Alemanha dão muita importância e dão muito mais tempo de educação física do que aquilo que nós temos em Portugal, não é? Isso. Eu confesso que quando estou a fazer-te esta pergunta, eu tenho vontade que tu me digas, olha, mais tempo. Exatamente. No fundo, o sentido é esse, é que ao longo da semana o aluno tenha sempre uma predisposição para praticar educação física, seja ela educação física, seja ela desporto escolar, seja ela desporto federado, mas a educação física é a única disciplina que consegue chegar à prática para todos os alunos na qualidade física, e isso deveria ser mais enquadrado durante a semana, não só aqueles 2 dias por semana que eles têm. É só 2 vezes por semana, não é? Há escolas que têm 3, mas eles têm 90 mais 45, ou então têm 45, 45, 45, não no nosso agrupamento, mas há escolas que o fazem. Têm benefícios, têm outros momentos menos bons, mas se a prática fosse conseguida, não digo todos os dias, mas pelo menos 4 vezes por semana. 4 vezes por semana. Levava que no futuro a pessoa tenha mais outra forma de estar ao longo da vida em termos da prática. Porque uma das coisas que eu vejo, porque também uso obviamente as redes sociais e enfim, sou assediada por não sei quantos vídeos, também de prática de educação física em casa. Exato. Não é? Exatamente. Há ali um apelo, parece que existe um apelo para que a pessoa pratique em casa. Sim. Há escusa de ir ao ginásio, porque agora tem uma aplicação ou faz uma subscrição. O que é que tens a dizer em relação a isso? Tem vantagens, tem desvantagens, porque as vantagens são imensas, mas essas vantagens só são conseguidas ou alcançadas com a nossa resiliência, direi. Ou seja, se nós não tivermos alguém a acompanhar-nos, muitas das vezes o que é que acontece? Não faço hoje, não faço amanhã, e essa vantagem que poderia ser absorvida deixa de ser uma vantagem, porque a pessoa precisa daquele acompanhamento, ou então precisa de uma pessoa para o acompanhar. E aí há aplicações ou há PTs, por exemplo, em que estão online e a pessoa tem aquele compromisso porque está a pagar e está a fazer com por exemplo, um PT, um personal trainer, e aí a pessoa já tem aquele compromisso porque está com aquela pessoa e não vai faltar. Porque se não houver o compromisso de não faltar, tudo o que é imensas situações que existem tecnológicas não vão ser aproveitadas pela pessoa. É como nós antigamente, quando comprávamos uma passadeira para fazer em casa, fazíamos no primeiro mês e depois ficava lá a passadeira. Montei a passadeira, ela ficou na E as tecnologias é da mesma forma. Se não houver o compromisso da pessoa e um espírito muito forte. Mas foi uma aventura montar a passadeira. Só isso já valeu a pena. Acredito. Já valeu a pena. Ora, eu sei que tu também participaste nos Jogos Sem Fronteiras em Montpellier. Exatamente. Ei, conta-nos um bocadinho dessa experiência. E foi a tua primeira viagem de avião? Foi a minha primeira viagem de avião. Fala-nos um bocadinho disso ainda. Foi uma experiência muito enriquecedora. Também foi nessa fase, estava a chegar aos 18 anos. Foi uma fase muito gira da minha vida também. A Alcobaça inscreveu-se para participar nos Jogos Sem Fronteiras. Iria ser feita uma seleção de pessoas, de participantes que poderiam depois ser escolhidos para participar ou representar a Alcobaça nos Jogos Sem Fronteiras em Montpellier.
E eu por acaso não sabia que havia essa inscrição, e uma namorada, eu tive poucas namoradas, mas uma namorada disse-me que iria para eu me inscrever na Câmara Municipal, e eu fui-me lá inscrever. E foste selecionado? Fui-me lá inscrever, veio cá na altura quem estava a fazer a seleção para os Jogos Sem Fronteiras, e estavam muitos jovens inscritos, porque aquilo tinha vários patamares, era até aos 18 anos, depois dos 19 aos 25 e depois de 26 para cima, e eram esses os 3 patamares, e iam dois de cada faixa etária e de género eram escolhidos, ou seja, eram 12 pessoas, 6 homens e 6 mulheres, e uma competição que teve várias sequências para poder escolher esse elenco. Eu lembro-me que estávamos três rapazes até à última prova, e a última prova, quando eu vi qual é que era a última prova, eu pensei assim, já vou aos Jogos Sem Fronteiras. Porque o que era a última prova? Era um pneu de trator gigante. Okay. E nunca me esqueço, colocado na rampa da Dona Inês. E o que é que nós tínhamos que fazer? Atar a uma corda ao pneu, gigante, com um cinto a nós, com a corda, e o que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que levar a quem conseguisse chegar com o pneu mais longe, iria ser selecionado, ou seja, havia 2 vagas, éramos 3 nesses, já estávamos a lutar por essa vaga, e eu pensei, já estou nos Jogos Sem Fronteiras. Porquê? Eu sabia mais ou menos o peso daquela roda, e eu sabia que nenhum dos outros iria conseguir arrastar aquele pneu. E foi assim. Fui aos Jogos Sem Fronteiras, graças à rampa da Dona Inês e um pneu de trator gigante. Para sempre ligado à escola. Exatamente. E a experiência lá foi gratificante, foi interessante? Foi muito gratificante em termos de coesão e conhecer que nós funcionamos muito bem como grupo. Como momento televisivo, eu sempre adorei os Jogos Sem Fronteiras, continuei a gostar dos Jogos Sem Fronteiras, apesar dos jogos propriamente ditos têm a ver muito com o turismo, não tem a ver com competição em si. O facto de ter participado com vários países permitiu-me abrir horizontes e saber que, no fundo, não é só as classificações que interessam, e ver que, se formos unidos, conseguimos fazer grandes coisas. Muito obrigada por esse pensamento. Paulo, este programa chama-se Diz-me o que lês. E tu foste desafiado a trazer leitura para aqui, não é? Porque ainda lês, mesmo assim. Eu vou-te ser sincero, este ano as minhas leituras não são de livros, são muito de legislação. Okay. Foram muitos artigos científicos, muita bibliografia, porque estou a fazer o mestrado em gestão escolar, e então praticamente a única coisa que li foi mesmo na área que estou a estudar. Muito bem. Mas gosto muito de ler. Muito bem. Podes-nos falar então sobre aquilo que trouxeste, um bocadinho? Um dos livros que tenho sempre comigo é o livro O Código da Inteligência, do Auguste Cury. Ele é um livro que fala muito daquilo que eu também tinha, dos meus medos. É um livro em que eu posso referir, ele tem a ver sempre com a inteligência emocional, toda a inteligência emocional, a gestão do pensamento, e aquelas ferramentas que eram essenciais para a minha vida. Então, estas aqui. Sim. É só também para mostrar um bocadinho à câmara, não é? Aqui assim. É um livro que eu gosto muito de ler. Cury, O Código da Inteligência. Gosto muito de ler aos meus alunos. A formação de mentes brilhantes e a busca da excelência emocional e profissional. As cortinas do Teatro da Mente estão prestes a abrir-se. É uma edição Pergaminho. Sim. Está... Então, aqui é um livro bem conhecido, penso eu. Sim. Também sou diretor de turma. Normalmente nas minhas turmas leio sempre, quando necessário, leio alguns certos. Gosto muito de falar das armadilhas da mente humana. Isto para dizer, na altura em que reprovei, eu estava nessas armadilhas. Estava no conformismo, estava preso ao coitadismo.
É muito, muito nesse sentido, e tinha muito medo de reconhecer os erros, nessa altura. Mais tarde descobri este livro não é dessa altura, este livro já é de 2000 e penso que é de 2008, portanto isto já estava na faculdade, e este livro fez-me ver e ler que, ou conciliar que a pessoa consegue se transformar, e uma das coisas que eu gosto muito é de acreditar nas relações, em que se levarmos as pessoas a acreditarem que é possível, é mesmo possível. É mesmo possível. Ótimo. E é nesses códigos, ou nossos, que nós podemos chegar mais longe. Daí eu dizer que se nós tivermos um objetivo, ou vários objetivos na vida, se o quisermos, nós conseguimos fazer. E tu és prova disso, não é? Em vários momentos da tua Também vida. Tenho muitos defeitos, erro muita vez. Ainda bem, porque o erro pode ser entendido como uma oportunidade para crescer. Sim. Nos erros é que a gente cresce, certo. Também. E o outro livrinho que tu trouxeste também? Olha, este conheci há pouco tempo, sim. Mas li-o logo no primeiro dia que me o deram. Este livro não está à venda. Foi numa formação Ubuntu que eu fiz, que é outra área que muito me apraz. Sim, o agrupamento de escolas de Cister também é um agrupamento a escola Ubuntu. Exatamente. Sim. E então o livro chama-se Educação Relacional, ou seja, as 10 chaves para uma pedagogia do reconhecimento. Os autores do livro são o Arnold Chaves e o João Quintana Fornes. Podemos mostrar só para a câmara? Aqui assim. Sim, foi uma publicação cofinanciada pelo POCH também. E mais uma vez aqui revejo que nós na educação, e temos muito a fazer na educação, podemos alterar no bom sentido a pessoa, e na relação o valor da relação do reconhecimento. Todos os meus alunos, eu reconheço que eles têm valor, e eles acreditam que eu estou a ser sincero com eles, e estou. Tenho que acreditar, porque obviamente tu estás a ser sincero. Porque é nessas relações, e ele fala também da invisibilidade. Muitos alunos nossos gostavam de ser invisíveis, assim como eu gostava de ser quando reprovei. E é nesse sentido que, mais uma vez, eu me revejo num livro. E tu estás a falar também da importância do feedback, que é o aluno perceber aquilo que o professor reconhece que ele conseguiu alcançar, não é? Exatamente. Por muito pequena que seja essa vitória ou esse alcance, o certo é que é muito importante que o professor dê esse feedback ao aluno. Sim. Aliás, eu lembro-me muitas vezes a palavra que o professor Manel Pinto me disse. Quando eu comecei ele acreditou em ti. O Manel, eu trato sempre de Manel, disse-me: Paulo, tu nunca mais vais perder uma prova na vida. E é verdade. Eu umas vezes ganhei, outras fiquei em segundo, outras fiquei em terceiro, quarto, quinto, e fiquei em último, mas nunca mais perdi uma prova porque eu dei o meu melhor. Claro. Tanto faz ganhar como perder, como ir ao pódio, como não ir ao pódio. Nós estamos connosco e nós crescemos nesse sentido. O reconhecimento é uma palavra que nós também temos em comum, uma vez que no Centro Qualifica fazemos o reconhecimento de competências. E aquilo que eu tenho constatado é a importância que as pessoas dão, de facto, às palavras que ouvem, quando o que fizeram ao longo da vida lhes é reconhecido como qualquer coisa de valioso. Exatamente. Era bom que isto fosse contagioso e que passássemos todos a reconhecer as valências de cada um ao longo do tempo. Que era isso que eu gostava da nossa escola e no nosso agrupamento. Tem-se trabalhado muito para isso. Eu julgo muito que sim, para não isso. É? Nesse mais sentido. Empatia, mais... Gosto de ver uma escola unida, adoro ver os professores felizes, adoro ver os alunos felizes também. O que me dá muita alegria para trabalhar todos os dias, e naquilo que tu dizias, como é que eu consigo às vezes estar a A, B, C ou D, é para ver a alegria tanto dos colegas com quem trabalho e aqueles que não trabalham, ou que às vezes trabalho virtualmente e não conheçam, como com os alunos, e ver a alegria de eles, às vezes não no imediato acreditarem, mas uns anos mais tarde, aquelas palavras que nós transmitimos fizeram eco.
E é isso que me deixa uma felicidade enorme. Ótimo. Trabalhas para a felicidade dos outros e isso é Gosto de ver bom. as pessoas felizes. Não consigo sempre. Às vezes as mais difíceis são as que estão em casa. Mas... A tua maneira de ser contagia-nos. Disso eu sou testemunha. A forma como tu estás com o outro leva a que o outro se sinta reconhecido em ti, no teu olhar. Muitas vezes nem é preciso tu estares a dizer palavras para que o outro perceba que tu de facto estás a reconhecer as suas capacidades. Tenho aprendido com tantos e na vida, muita gente na vida, não vou citar muitos nomes, mas há muitas pessoas que me marcaram na vida e vão marcando todos os dias. Umas para eu conseguir fazer mais e algumas para eu não fazer daquela forma, fazer de forma diferente, mas todas me têm marcado muito, muito ao longo deste tempo. Ótimo. Têm sido momentos fantásticos. Nós terminamos. Paulo, muito obrigada, foi muito bom poder conhecer-te um pouco mais. Muito obrigada por abrires as janelas do teu ser e nos convidares a entrar um bocadinho. Terminamos esta conversa com um agradecimento também muito especial a quem nos apoia no estúdio, o Rui Pereira, o Emanuel Moura e os estagiários que estão aqui a assegurar a qualidade técnica deste programa. Eu fico muito feliz que foram meus alunos. Ótimo. Comigo podem contar de novo na próxima semana. Sou a Anabela Luís, coordenadora do Centro Qualifica de Cister. Paulo, obrigada.